dia a todos. Ué, muito bom dia a todos. Bom dia! Depois do cafezão, os irmãos estão. Hã? Deu lombeira, né? Nós vamos dar início ao nosso estudo de classe única. Como todo café da manhã, a gente tem estudado seitas e heresias. E hoje nós vamos estudar sobre o mormonismo, os mormons, ou a igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias. Por favor, abra suas Bíblias em Gálatas capítulo 1, versículo 8 a 9. Gálatas 1, 8 e 9. Irmãos, eu não sou especialista em seitas e heresias. Talvez eu não tenha resposta para todos os questionamentos sobre essa seita, mas a gente quer trazer aqui pelo menos um geral sobre o que eles acreditam, para que nós possamos entender. E a nossa intenção é tomar conhecimento sobre um pouco sobre essa seita e entender que eles precisam ser evangelizados também. Gálatas 1, 8 e 9. Todos nós encontramos aí? Gálatas 1, 8 e 9? Quase? Mas vai chegar, vamos lá. Gálatas, depois de Gênesis um pouquinho. Depois da Gênesis. E antes do Apocalipse. Antes do Apocalipse. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vai além do que temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega o evangelho que vai além do que recebestes, seja anátema. Anátema é maldito. Vamos orar, irmãos. Vamos pedir que Deus nos ajude. Ó Deus, nós te louvamos pela tua palavra, por Jesus Cristo, nosso Salvador, pelo teu Espírito que nos convence da verdade, da justiça e do juízo. O Espírito da verdade. E pedimos nessa manhã a iluminação do teu Santo Espírito, a bênção do Senhor sobre a nossa vida. Desejo do nosso coração é conhecer mais do Senhor, conhecer mais da obra do teu Filho. Livra-nos, Senhor, do falso ensino, dos falsos profetas, e nos ajude a continuar firmes no caminho do Senhor. Por isso, firma os nossos passos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Como eu já disse, irmãos, a nossa intenção então é tomar conhecimento e entender que precisam ser evangelizados. Existem várias pessoas dessas seitas que se converteram, como também das Testemunhas de Jeová, que nós já estudamos, do Adventista do sétimo dia. Alguma curiosidade tem me chamado a atenção, eu já compartilhei aqui, mas vou falar novamente. Quando eu dei o estudo aqui sobre o Testemunho de Jeová, que anunciei, que pesquisei na internet e tal, eu recebi vários vídeos no meu celular. Aí fiz o estudo do Adventista do sétimo dia, da mesma maneira. Descobri que tem gente que está na família. Então, interessante. E ontem, já ainda viu, né? Os mormons bateram lá em casa. E anotou o número. Anotou, né? Anotou e bateu lá em casa. Aí. Eu não sei se quando você pesquisa no Google, eles têm alguma informação, eu não sei como é que funciona isso. Eu sei que bateram lá em casa. Bom, como eu tenho usado esse filtro aqui, irmãos, esse é um filtro para entender o que é uma seita. O SBT ali não é a televisão do Silvio Santos, não. A ideia é a seguinte: como que você vai filtrar se é uma seita ou não? Então nós usamos essas três siglas: SBT, S de salvação, B de Bíblia e T de Trindade. O que essa seita pensa sobre salvação? Como é que funciona a salvação para essa, não vou falar seita não, para essa religião? Como que é a salvação nessa religião que está sendo propagada?
como que funciona? E a Bíblia? Como que é a Bíblia para eles? O que é a Bíblia? A Bíblia é a única regra de fé e prática. Terceiro, e a Trindade? O que eles pensam sobre a Trindade? Então, nós usamos esse filtro. Eu aprendi esse filtro lá com um dos professores do Mateus, lá no JMC. E nós, irmãos, precisamos... por que estudar sobre isso? Às vezes as pessoas até nos criticam, falam assim, poxa vida, você em vez de estar estudando outro assunto, por que estudar para conhecer os mormons? Por que fazer isso? Bom, irmãos, nós precisamos de deixar de ser meninos na fé, às vezes, e achar que tudo que fala de Deus vem de Deus. Isso é um perigo muito grande. Nós às vezes falamos assim, se fala de Deus, então é de Deus. Se ora, então aí é de Deus mesmo. Cuidado com isso. Nem tudo que fala em nome de Deus é de Deus. Jesus disse, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. O falso ensino existe, e ele tem uma proposta de evangelizar, de propagar o engano, e nós temos que conhecer a verdade, e também entender que existe um erro e que nós precisamos tomar cuidado com ele. Abra sua Bíblia, 2 de João, capítulo 1, 7 a 11, antes de entrar no estudo específico. 2 de João, capítulo 1, versículo 7 a 11. 2 João, João está combatendo aqui uma heresia, de que Jesus não veio em carne, que Jesus era somente espírito. Se você colocasse a mão nele assim, atravessado, algo que a gente pode tentar estudar em uma outra oportunidade. A ideia de que a matéria é má e o espírito é bom. Então, como que se a matéria é ruim, como é que Deus então se fez carne? Então Jesus está combatendo, mas há um princípio aqui que fala do falso ensino, dos falsos profetas, como que nós devemos tratar. Olha só, já na época de João, já ali no ano 90, 80, olha só o que diz a palavra de Deus. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai quanto o Filho. Juntos agora. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis boas-vindas, porquanto aquele que dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Pesado, né? Pesado, né? Então é por isso que nós temos que usar o SBT. Quando alguém bate na nossa porta para falar de Deus para nós, vamos usar o SBT. Para aí, você quer falar de Deus para mim? O que você pensa sobre a Trindade? O que é a Trindade? O que é a Bíblia para você? Como que funciona a salvação naquilo que você quer apresentar para mim? Se não se enquadra, irmãos, não dê boas-vindas. É o que a Bíblia está dizendo. Parece duro, não parece? Mas é o que a Bíblia está dizendo. Não dê boas-vindas. Não receba na sua casa. Você pode receber como alguém para você evangelizar, não para você sentar e ouvir. Eu quero aprender com você. Não. Tá certo? Existe um comentarista bíblico que diz o seguinte: olha, João não tem medo de dar nomes aos falsos profetas, aos falsos mestres. Aqui ele não chama apenas de enganador, mas de anticristo. Porque tudo aquilo, irmãos, que se opõe a Cristo é o anticristo. É lógico que haverá uma pessoa um dia, mas é um ensino que é contrário ao ensino de Jesus Cristo. E nós precisamos
tratar como a Bíblia nos ensina. Se não ensina aquilo que Cristo ensinou, ainda que venha um anjo, que apareça aqui algo extraordinário, fazendo milagres, sinais e prodígios, se não se enquadra naquilo que foi ensinado, nós devemos rejeitar. Rejeitar, isso é muito sério. Em Tessalonicenses, Paulo vai falar da operação do erro, com sinais e prodígios. Por não darem crédito à verdade, existe a operação do erro, que faz sinais, milagres, mas que não se enquadram na verdade. Então, nós temos que tomar muito cuidado, conhecer a palavra de Deus, para que possamos dizer, olha, eu não concordo com você, e a minha orientação bíblica é de não te dar boas-vindas, para você falar da sua religião para mim. Se você quiser sentar com a Bíblia aberta, nós vamos conversar, com a minha Bíblia e a sua. Se você entrar na internet assim e procurar Mormons, eu fiz isso, dá para ler não, né? Tá muito pequeno aí, né? Tá, consegue ler? Eu não consigo ler aqui, vocês conseguem ler? Cirurgia minha então foi meio fraca, né? Vamos lá, deixa eu vou ler e vocês acompanham então. Esse aqui é o site, tá? Mormons.org, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Prestem bastante atenção que isso é divulgado. Qualquer hora que você procurar na internet está escrito. O que é o mormonismo? Ou em que os mormons acreditam? Olha só, quando Jesus Cristo viveu na terra, ele organizou sua igreja para que as pessoas pudessem receber o seu evangelho e um dia voltar a viver com Deus, nosso Pai Celeste. Depois que Jesus Cristo morreu, ressuscitou e ascendeu ao céu, seus apóstolos continuaram a receber revelação dele por meio do Espírito Santo, com instruções de como guiar o trabalho da sua igreja. Contudo, depois que todos eles foram mortos, os membros alteraram os ensinamentos da igreja que ele estabeleceu, enquanto algumas pessoas boas e algumas das verdades permaneceram. Essa apostasia ou afastamento completo da verdade resultou da retirada da igreja da terra. Olha só o que eles defendem: que os sucessores dos apóstolos perverteram tudo, e por causa dessa perversão, dessa apostasia, Deus tirou a igreja. E aí o que acontece? Continua, está lá, ele usa a base de 2 Tessalonicenses. O apóstolo Pedro profetizou que Jesus restauraria a sua igreja antes da sua segunda vinda. Jesus Cristo começou a restaurar a sua igreja em sua plenitude na terra por meio do profeta Joseph Smith, em 1820. Olha só o que eles estão ensinando: que depois dos apóstolos, os sucessores perverteram o evangelho, Jesus Cristo tirou a igreja e só começou a restaurar em 1820. Isso quer dizer que não tinha cristão na terra até 1820 com o Smith. Bruno, eu vi uma série na Netflix disso, você chegou a ver? Não. Tem. Dos Mormons? Os Mormons são milionários, velho. O dono da empresa Azul de Aviação e várias outras empresas aí são. Eles gostam muito, gastam muito dinheiro, fazem muita. Turismo, né? Eles são. Segundo, eu não tenho provas, eu trouxe aqui um material que tem assim, indicação e tal, mas eles têm até uma ligação com os maçons também. Segundo. Azul também não sei. Eu sei que a de aviação é. Olha só. Então ele restaurou em 1820. Ela cresceu, tornou-se uma igreja mundial com mais de 14 milhões de membros. A igreja contém os mesmos ensinamentos e a mesma organização básica da igreja estabelecida por Jesus Cristo no Novo Testamento. Então é isso que está lá no site. A igreja perverteu, Jesus tirou e começou a restaurar em 1820. Aí alguém pode também nos acusar assim: mas Bruno, vocês aí que se dizem protestantes, vocês querem dizer também que foi só na reforma que a igreja, que Jesus restaurou a igreja? Não, nós não falamos isso. Você sabe que esse ano nós comemoramos os 500 anos, não é isso? Então, quando aconteceu a reforma protestante, quando Lutero foi lá e colocou as 95 teses, não quer dizer que Deus começou a restaurar a igreja dele ali, não, que como se não tinha gente salva antes. Lógico que tinha. Sempre Deus teve o seu povo fiel, sempre Deus teve.
Chegou um momento, um limite, que Lutero ele começou a ler a Bíblia, e antes dele já tinha outros, e falou: gente, não tem condições de continuar. Está tudo errado, muita coisa errada. Mas não quer dizer que só Lutero era o único salvo na sua geração. Não é isso. Tá certo? Ô Bruno, sim. Só para esclarecer, aí esses textos eles querem dizer o que, propriamente dito? Que eles são a única igreja verdadeira. Não, os textos bíblicos. Ah, que é ali que usa a base para dizer que houve o arrebatamento já tirou. Então, mas o que esses textos dizem? Vamos ler? Né? Essa é a minha sugestão. Então vamos lá, por favor, abre aí. 2 Tessalonicenses. Abre aí. Bem distorcido, né, Daniel? Não, para esclarecer isso, entendeu? Porque aí você vê ali, tem uma explicação, aí bota o texto entre parênteses, e aí ninguém vai lá conferir, entendeu? O que esse texto está querendo dizer. Vamos lá. Abre aí. Segundo Tessalonicenses 2, qual versículo? 1 a 3. Olha o texto que eles usam. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa reunião com Ele, nós os exortamos a que não nos demovais da vossa mente com facilidade, nem nos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. O que tem a ver com aquilo que eles falaram? É o 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Eles querem usar esse texto para dizer que a apostasia já aconteceu, mas isso não é verdade. Se a apostasia já aconteceu, Jesus já teria que ter voltado, então, né? E eles então continuam restaurando uma outra igreja. Então eles são muito incoerentes, usam a Bíblia. Eu vou mostrar daqui a pouco porque daqui a pouco eu vou chegar na questão da Bíblia, como que eles pensam na Bíblia. A Bíblia, fala uma vez, depois eu mostro melhor. Para eles é o seguinte: tem a Bíblia e tem o livro dos Mormons. Naquilo que a Bíblia concorda com o livro dos Mormons, opa, é joia. Se não concordar, essa parte aqui é. Eles querem dizer que quando Jesus, no caso, morreu os apóstolos, comparar como vai ficar parado tantos anos. É isso aí, a ideia deles é. Deus morreu, então Deus parou, como é que vai? Deus deixou solto assim, fica à vontade. 24 horas, como é que foi? Muito complicado. Vamos lá, que tem bastante coisa para a gente aqui. Origem da história do mormonismo. Joseph Smith, né? Esse é o nome do homem. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias foi fundada por Smith, nascido nos Estados Unidos no dia 23 de dezembro de 1805. Foi o quarto filho de Joseph e Lucy, pai de 10 filhos, pobremente educados e geralmente todos de crenças supersticiosas. Olha só, irmãos, como é que é interessante. Sabe como surgiu? Uma visão. Ele recebeu uma visão. Olha só. O Smith declarou que Deus Pai em forma humana, e Jesus Cristo apareceram para ele em 1829. E ele então perguntou para Deus e para Jesus Cristo: qual a igreja que eu devo me tornar membro? Presbiteriana, batista ou metodista, que eram as igrejas mais conhecidas da época. Aí Deus falou para eles: nenhuma das três, estão tudo pervertidas, estão todas afastadas mesmo. Não para com isso, não entra nessas igrejas não. Isso está no livro Pérola de Grande Valor, na página 18 e 19. Se alguém quiser conferir depois, para dizer que o Bruno está falando besteira. Então, olha só, irmãos, começou então com uma visão. Deus tomou forma humana e Jesus Cristo apareceu para ele. O pessoal do deserto, só Deus falar com eles, ficava com medo de chegar perto, como é que vai aparecer para eles sozinho? Isso é isso, meu irmão, porque tem que falar uma coisa extraordinária. E eles viveram, né? Comeram pão, maná lá. Não é isso? Coluna de fogo. Aí, irmãos, olha só o que aconteceu.
1823, um anjo chamado Moroni o visitou na sua casa, lá em Nova York, onde ele encontraria importantes registros relacionados à Bíblia e com o Evangelho de Jesus Cristo. Um anjo apareceu para ele e falou para ele, e trouxe para ele algumas revelações sobre Jesus Cristo e sobre a Bíblia. Alguns anos depois, fazendo uma escavação, ele encontrou placas de ouro escritos em egípcio reformado, uma linguagem que não existe. Vamos para poder ser coerente, né? Tentar ser, né? E aí o que acontece? Como é que traduz isso então, essas placas de ouro? Nessa mesma visão, o anjo mostrou para eles o Urim e Tumim, lá do Antigo Testamento. Vocês lembram do Urim e Tumim que os sacerdotes usavam? E olha como é que aconteceu. Ele pegou, colocou o Urim e Tumim dentro de um chapéu, colocou o rosto dentro do chapéu, e através do Urim e Tumim ele começou a traduzir para o inglês. E assim foi escrito o livro dos Mormons. Ele ia falando e um colega ia escrevendo. As brincadeiras de criança. Ele tem 14 milhões de seguidores, moça. É para os irmãos terem ideia, né, que o falso ensino é interessante. Assim surgiu o livro dos Mormons. O próprio fato dele se auto-titular, né? Profeta. Profeta, é o... Imagina isso, irmãos. E o livro dos Mormons foi escrito, foi publicado pela primeira vez no ano de 1830. Então ele usou o Urim e o Tumim dentro de um chapéu como óculos para traduzir o egípcio reformado. Depois você tenta aprender essa língua aí. A Bíblia Sagrada, o que é a Bíblia para eles? Porque a gente tem que fazer o SBT, né? A Bíblia. Os Mormons continuam mantendo a Bíblia, a nossa Bíblia. É por isso que o falso ensino nem sempre ele vem declarado falso ensino. Porque se você é um cristão novo convertido, você quer aprender da Bíblia, não quer? E chega alguém com a Bíblia na mão e fala que quer te ensinar, você fala, eu quero aprender. Então eles usam a Bíblia, eles usam a versão corrigida. Eles usam sempre a versão mais antiga. Nos Estados Unidos eles usam a King James. Então, aqui no Brasil eles usam a corrigida. Não é a nossa versão, é a versão mais antiga. Sim. Urim e Tumim eram pedras que o sumo sacerdote usava para entender a vontade de Deus no Antigo Testamento. Tá bom? Eram as pedras. Você esqueceu, né? Sim. Esse mormonismo é totalmente diferente do islamismo. Diferente. Um dia nós vamos estudar sobre o islamismo. Aliás, eu quero fazer um convite aos irmãos, tá? Se Deus quiser, esse ano vai vir aqui um pastor, no Encontro da Fé Reformada. Ele está pastoreando a primeira igreja de Belo Horizonte. Ele trabalhou no meio do islamismo e ele vai pregar no aniversário da nossa igreja. Então, quem sabe, posso até falar com ele, quem sabe pode dar uma palestra para a gente aqui antes, 6 horas, para trazer um pouco da experiência dele lá, como foi lá no meio dos muçulmanos. Vamos ver se aí ele tem mais bagagem. Assim. Vamos lá. A Bíblia, então. Olha só que interessante. Os Mormons continuam mantendo a Bíblia como uma das suas obras padrão. Esta é a declaração deles sobre ela. Cremos ser a Bíblia a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, o quanto seja correta a sua tradução. Em outras palavras, quando a Bíblia concorda com o mormonismo, ela está corretamente traduzida. Quando ela não concorda, a sua tradução está errada. Então, enquanto a Bíblia está ali batendo com as mesmas ideias do livro dos Mormons, é a palavra de Deus. Mas isso não só acontece com os Mormons, não. É por isso que a gente tem que estar muito atento a essas coisas. O Espiritismo também usa a Bíblia, vocês sabiam disso? Eles usam a Bíblia para começar a reunião. A maçonaria também tem a Bíblia. Eu não estou entrando na questão da maçonaria aqui hoje não, vou para outra. Só para mostrar aos irmãos que usam a Bíblia. O fato de usar a Bíblia não quer dizer, irmãos, é isso que eu quero dizer para vocês. Não quer dizer que é Deus trabalhando. O diabo, quando tentou Jesus no deserto, está escrito, Senhor, está escrito. E Jesus vinha com está escrito também. Lembra-se disso? Eu não conheço nenhuma religião que não tenha o Pai Nosso como oração universal. Entendi. Às vezes usa um pedaço da Bíblia, né? Só que a Bíblia para eles não é a única regra de fé e prática. O que para o cristão é.
né? Nós temos a Bíblia como única regra de fé e de prática. O livro do Mórmon, olha só, a igreja Mórmon não somente coloca a sua fé na confiabilidade do Smith como profeta, mas também no livro do Mórmon. É um outro testamento de Jesus Cristo. É como se Jesus desse um outro testamento. O livro do Mórmon é, na verdade, um estranho do ponto de vista da teologia bíblica. Apesar de ser considerado pelos Mórmons como o mais correto dos livros, ele já passou por mais de 4.000 mudanças nos textos de inglês. Mórmon é uma pessoa? Não é o nome, né? Mórmons. Os Mórmons. Sai de onde esse nome? Aí eu não sei, você. Não aceita, não? Eu aceito. É no ano. É o nome da denominação, da religião. Os Mórmons. Eu achei que parecia do anjo que visitou ele. Ah, é? Do Moroni? É do Moroni. Eu achei parecido com o nome do anjo que visitou ele. Aí eu não sei. Posso até pesquisar depois. Porque eles também chamam a Igreja dos Santos dos Últimos Dias. Hã? Reforma. A Batista surgiu do movimento Anabatista. Antes, um pouquinho ali, parece que já estava sendo contra o batismo infantil. Aí, depois. Então, irmãos, eles usam um livro para dizer que a Bíblia só deve concordar com ele, só que esse livro já passou por 4.000 mudanças. Ah, isso está errado, então vamos mudar um pouquinho. É tipo 144 mil. Eles ficam colocando umas coisas aí que... Vamos lá. No dia 6 de abril de 1830, o Smith com 5 outras pessoas reuniram para organizar a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Então, em 1830, ele e mais 5 pessoas organizaram a igreja. E lá, nesse mesmo dia, foi publicado o livro do Mórmon. Agora, olha que interessante, eu fico pensando algo que eles defendem. Quando você se torna Mórmon, vamos trabalhar um pouquinho depois, você passa um período que você precisa passar por uma experiência do arder do peito. Você tem uma reunião própria, que você chega na reunião diante lá da liderança, e você, diante do livro do Mórmon, você pede a Deus uma experiência. E a experiência é: Deus, se esse livro é verdadeiro, faz meu peito arder. Se não arder, né? Aí ele vai falar: é falta de fé sua, então continua pedindo. Irmãos, você já imaginou? Se a gente fizer assim: se o meu peito arder, eu devo fazer isso ou não devo? Mas ainda mais com um livro. O livro, assim, já pensou se eu tenho que fazer isso com a Bíblia? Deus, se o meu peito arder, porque a Bíblia é a tua palavra. Não, mas o peito, assim, coração. O coração é enganoso, perigoso, não é mas acontece, acho que não acontece. Sabe por quê? Porque, uma vez na escola do Luca, a psicóloga mandou a gente assim, fechar o olho, só de lembrar minha boca saindo. Fechar o olho, imaginar que você cortou o limão, imaginar que você chupou o limão. Só a boca da gente junta todinha. Na hora. Então, se você está tocado ali por aquele momento emocionado, aquela coisa toda, aquele caminho que leva a gente, quando a gente vai descendo essa igreja, a pessoa vai falando e vai tocando aquela música. É impossível você não se emocionar. Você acha que se não ardesse, teria gente lá ainda? Eu não tenho dúvida que não arde. É igual o medo. Hã? É igual o medo. Ué, Só sente o medo que está funcionando. se falar, não Diego. A doutrina de Deus, vamos lá. Eles negam a Trindade. Eles não acreditam na Trindade. Eles creem em 3 deuses. Diz que descobriram que isso aqui agora vai explicar a Trindade. Já viu isso aí? Não sei se responde todos os questionamentos da Trindade não, mas ajuda bem, A né? Catarina é melhor porque a luz, esse aí não tem luz. O meu estragou. A Catarina tem luz e a luz não. Hã? Só chateado agora, hein, meu? Tava brincando tanto com isso aqui, cara. Passa tempo. Depois o André da gente. Consegui aqui. Eu achei legal a explicação. É como se você, cada rodinha dessa aqui fosse uma das pessoas da Trindade. Você roda, você não olha, mas você vê a essência aqui de Deus. Mas, irmãos, eles não acreditam na Trindade. Olha quem é Deus para eles. Isso aqui que me chamou muita atenção. Deus é um homem glorificado, perfeito.
em personagem, carne e ossos. Para eles, Deus é um homem que virou Deus, irmãos. É um homem que virou Deus. E você também pode virar Deus. Você vira Deus também. Para eles, Deus é isso. Eles acreditam que todo mundo pode virar Deus. Para eles, Antônio, Deus não foi. Deus não tem explicação para explicar Deus, mas para eles era um homem. Traz a ideia até de que Adão, mais ou menos por aí, de que virou Deus. É interessante que Jesus Cristo. Cristo. Ele mesmo se castigou. Tá muito difícil. É complicado. Olha só a explicação. O próprio Deus já foi como somos agora. Isso está no livro Ensinamentos do Profeta Joseph Smith, página 336 e 337. Ele é um homem exaltado, entronizado em céus distantes. Digo que se vós pudesseis vislumbrá-lo hoje, vê-lo ieis em forma de homem, como em toda pessoa, imagem na própria forma de um homem. Ele já foi um homem como nós. Sim, que o próprio Deus, o Pai de todos nós, habitou sobre uma terra, tal como o próprio Jesus Cristo fez. Para eles, Deus já é um homem como nós. Eles não estão falando de Jesus Cristo não, que se encarnou não. Eles estão falando de Deus Pai. É um homem como qualquer um de nós. E você também pode se tornar um Deus. E esses meninos que batem na porta da sua casa, tudo acredita nisso. Que eles vão virar Deus um dia. Jesus Cristo, quem é Jesus Cristo? No mormonismo, Jesus Cristo não é o Jesus Cristo da Bíblia. Jesus Cristo, ele é um espírito irmão de Lúcifer. Pensa bem, trocando em miúdos que só são inferno. E outra coisa, Jesus Cristo era polígamo. Foi casado com Marta e Maria. E mais, Jesus Cristo era casado. Olha só, Jesus Cristo foi polígamo. Maria e Marta, as irmãs de Lázaro, eram suas esposas. E Maria Madalena também outra. Também a festa nupcial de Caná da Galileia, onde Jesus transformou a água em vinho, ele realizou por ocasião de um dos seus casamentos. Ali era um casamento de Jesus. Ali estava casando aquele dia, mais um casamento. O cara escreveu, sabe? Bruno, Para você ver. achou aí agora que ele é homossexual. Você subiu aí. Já vi. Ele está pregando que Jesus Cristo era homossexual. O negócio é complicado, irmãos, é muito pior do que a gente imagina. A expiação de Cristo, a obra redentora de Cristo. Olha só, isso aqui é agora pensando sobre a salvação. O mormonismo ensina que o sangue de Jesus não é suficiente para perdoar pecados, para todos os pecados. Há certos tipos de pecados que só podem ser expiados pelo sangue do pecador. Você precisa morrer para ajudar Jesus Cristo para te salvar. O sangue de Jesus Cristo não te purifica de todos os pecados. Existem alguns pecados que você precisa morrer. E aí, olha só o que diz: não há um homem ou uma mulher que quebre a aliança feita com Deus que não seja requerido o pagar o preço. O sangue de Cristo nunca limpará, o seu próprio sangue terá que se expiar por ele. Tem alguns pecados que você não pode cometer, senão você tem que morrer. E outra coisa, já aconteceu no meio dos mormons, de alguém ter cometido um pecado, um irmão, para ajudar a salvar o outro, matar o irmão. Já que tem que derramar o sangue, vamos fazer o sacrifício. Mas esse derramamento de sangue dele é para a salvação dele? Para a salvação. Porque o de Jesus não é suficiente, irmão. O que matou não tem pecado, não. Está ajudando o cara a se salvar. Irmãos, tem 14 milhões de seguidores. 14 milhões. A salvação, olha como é que funciona a salvação. Essa é a salvação. Se não tivesse o Smith sido usado para restaurar em 1830, não haveria salvação. Porque não há salvação fora da igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. Se você quer ser salvo, você tem que se tornar membro da igreja dos Santos dos últimos dias. Fora da igreja não há salvação. Não há salvação fora dos mormons. Exclusivo, né? Só eles que são salvos. Nós cristãos, nós não ensinamos isso.
nós ensinamos que não há salvação fora de Cristo. É o que a Bíblia vai dizer, de Gênesis a Apocalipse. Porque os do Antigo Testamento também eram salvos por Cristo, assim como nós somos salvos por Cristo. Não há salvação fora de Jesus Cristo. Então a salvação é exclusiva, somente eles são salvos. O Espírito Santo, o que é o Espírito Santo? A igreja do Mórmon ensina que o Espírito Santo é um espírito com forma de homem, que não pode estar em todas as partes ao mesmo tempo, mas apenas a sua influência é presente em todo lugar. Então o Espírito Santo não é onipresente. Ele está em alguns, ele tem forma humana e ele está ali só influenciando. Existe uma outra doutrina também deles, que é a quantidade de incoerência, que é batismo pelos mortos. Se você tem alguém na sua família que você sabe que morreu, que estava fora da igreja dos santos nos últimos dias, você se batiza por ele e aí ele é salvo. Morto? É. Rapaz, eles são bons mesmo. Você entendeu? Aí conforta, né? Minha família, meu tataravô lá morreu, não tenho certeza, eu vou me batizo por ele. E aí eu vou trazendo essa turma toda, né? Isso não é nem uma religião, isso é uma piada. Aí eles contam, será, essas pessoas? É o ensino, né? E no Você céu? está no livro, né? Então os líderes então são casados com mais de uma mulher. Então, Calma que eu vou chegar lá, rapaz. Calma. Calma aí. Calma aí que isso aí é. Vamos lá. Doutrina do casamento eterno. Isso aqui é interessante, as irmãs, prestem atenção, hein? Eles eram polígamos, tinham várias mulheres. O Smith tinha 70 mulheres. 70. O auxiliar dele tinha 40. Você pode xingar por isso. Mas olha só, existe o casamento eterno. Uma já dá para matar. Ó, o matrimônio na teologia do Mórmon é um contrato sagrado ordenado divinamente, sob a autoridade do sacerdote. Um homem e uma mulher são casados não somente para essa vida como maridos e esposas legais, mas também na eternidade. Aí no dia do casamento eterno, quando apresenta o marido e a mulher, o homem recebe um novo nome. Você recebe um novo nome. A mulher fica sabendo o seu nome. A mulher recebe um novo nome, mas ela não sabe, só o marido que sabe. Porque quando ele entra no céu, ele tem que saber o nome dela para chamar ela. Ela está morta, então é ele que salva. Ele fala assim: vem, Géda. Se eu não quiser a Géda, eu vou chamar. Não vem, Géda. Você que vai escolher com quem você está sendo eternidade. Você Irmãos, pode chamar a Jéssica. as mulheres tem que fazer, né? Para vocês terem ideia como é que funciona. Vamos lá. Em 1923, os primeiros membros do mormonismo chegaram ao Brasil. E aqui é interessante isso aqui, hein? Chegaram no Brasil, imigrantes alemães. Sabe para onde que eles foram? Primeiro, o sul do Brasil. Sabe por quê? Negros. O mormonismo não tinha negros. Sabiam disso? Olha só o que diz. A África já não tem morte, então. Mudou. Como tem várias mudanças, já mudaram. Já Mas tem muitos funcionários nossos que estavam no meio disso agora. do mormonismo, mudou, teve que mudar. E até a poligamia também teve que mudar, porque chegavam em algum país e estava trazendo muito problema. Aí eles mudaram. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias não foi chamada para levar o Evangelho a negros, e não faz isso, ela não faz. Isso está no livro todo em inglês aqui, que só sei que a página é 274. Olha só como que eles interpretam a cor negra, irmãos. Apesar de ser um rebelde associado de Lúcifer na pré-existência, e apesar de ser um mentiroso desde o começo, cujo nome era perdição, Caim conseguiu o privilégio de nascer como homem mortal. Como resultado da sua rebeldia, Caim foi amaldiçoado com uma pele escura. Ele se tornou o pai dos negros, e aqueles espíritos que não são dignos de receber o sacerdócio, nascem através da linhagem dele. Ele tornou o primeiro mortal a ser maldiçoado como filho da perdição. Eles interpretam que a marca que Caim recebeu é ser negro. Então, ser negro, segundo eles, até uma mudança que houve depois, era uma maldição. E você quer saber que os mormons são bem branquinhos até de olho azul? Mas eu vou falar uma foto daqui a pouco. Ou então, já
infelizmente, Bruno, Hã? algumas interpretações de alguns meios neopentecostais interpretam Defenda isso aqui. esse texto de Caim como a marca da maldição dele sendo a pele escura. Sim, já ouvi? Sim? Você é da igreja. Hã? Assembleia do pastor lá no Rio é conhecido. Aham. O nome da assembleia dele é Assembleia de Deus dos Últimos Dias. Nos últimos dias, né? Deve caminhar junto com essa turma aqui. Deve caminhar com essa galera aqui. Ô, Bruno, Hã? então tem a foto de Deus aí, então, no último mês aí, então. É complicado, cara. Vamos lá. Por muitos anos a igreja de Mórmon proibiu os negros de fazerem parte do sacerdócio araônico, uma vez que, segundo os mormons, os negros não lutaram valentemente ao lado de Deus na pré-existência. Era proibido. Deixa eu colocar a foto aqui da liderança. Ali, ó. Você vê só essa turma aí, ó. Só coisa de presidente. E ricos, tá? Ricos, muitos ricos. O templo mormon, existe um templo no Brasil e eles dividem assim, templo e igrejas. Então aqui em Itaperuna tem uma igreja, vocês sabem disso, né? Perto da rodoviária ali tem uma igreja. Mas existe o templo, é o lugar máximo no que tange a adoração de um templo mormon. A entrada do templo é somente para os mormons. E olha os requisitos para poder entrar lá: excelente reputação moral. É interessante isso aqui, você não vê muitos escândalos envolvidos, apesar que não é tão divulgado, né? Obediência às autoridades gerais da igreja, ser dizimista fiel e integral, guardar a palavra da sabedoria, não tomar café, não fumar, não beber bebida alcoólica, não usar drogas e nem tomar chá preto. Chá preto. Tá vendo? É coisa de pretismo mesmo. Daqui a pouco ela não. Coca-Cola também não. A Coca-Cola pode tomar. Capaz do dono da Coca-Cola ser bom? Rapaz, o nome da Coca-Cola apareceu o tempo todo nas pesquisas. Eu não sei porquê também. Tem coisa que a gente não usa. Mas o nome da Coca-Cola aparece o tempo todo. Na pesquisa? Quando você pesquisa. A revista super interessante trouxe, quem quiser pesquisar depois, uma matéria do ano de 2016. Mas, Bruno, Hã? diz que lá nos Estados Unidos a Coca-Cola é menos corante, né? Aí eu não sei. Não sei. Vamos lá. Ponto 5. Tem uma recomendação por escrito do bispo da área. Então você tem que ter uma recomendação para entrar lá no templo. Funcionamento lá dentro, sacerdócio. Olha só. O sacerdócio araônico inclui adolescentes de 12 a 18 anos. Os diáconos, pré-adolescentes de 12 a 14. Como é que funciona lá dentro do templo? Ele cuida dos elementos da ceia, água e pão. Aí eu não entendi porque se a ceia deles é com água e pão, não sei se usam vinho. Como eu não tenho essa informação, eu não posso trazer para os irmãos. Mas segundo aqui, o que eu tenho é que a ceia é água e pão. Os mestres lá é de 14 a 16 anos, que se consagram aos elementos da ceia. O sacerdócio de 16 a 18 anos são aqueles que distribuem a ceia. É por isso que você vê muitos jovens, né, envolvidos. Os jovens, Janaína, só a partir dos 19 anos é que eles saem para cumprir a missão. E olha que interessante, irmãos, até onde eu vi. Como a experiência deles é em outro país, geralmente eles saem de um país para o outro mesmo. Inglês? Então, os Estados Unidos contrata muitos desses jovens, porque eles viveram em outro país, porque, por exemplo, vão tratar de um assunto do Brasil. Para algumas coisas eles são contratados, porque eles têm uma experiência de campo e sabem falar a língua, então eles são usados para isso. Olha só, durante a missão, olha só, quem aqui, espero que ninguém queira, mas durante a missão eles ficam isolados do resto do mundo para poder se concentrar no principal objetivo. Qual é? Falar com as pessoas para que elas conheçam a igreja. Durante o tempo todo em que estão servindo, o contato com a família é restrito. O telefone só é usado para ocasiões especiais, no Natal e no Dia das Mães. O trabalho é pesado e a folga só acontece uma vez por semana, quando podem lavar a roupa e arrumar a casa e escrever cartas. Namorar, nem pensar. Negócio
Esquece então esse negócio de mormons. Não pode namorar. Não é qualquer uma tradição, não. Não vai, né? Mas como é que os líderes têm 70 mulheres? Não pode ir, né? Eu trabalhei com um rapaz que é professor de inglês. Aham. E ele era mormon e o sonho dele era sair daqui para fazer missão. Fazer missão. E ele não conseguia. Olha só. Uma coisa lá que ele não conseguia. É interessante. Os O jovens objetivo dele passam. estudar inglês foi esse. Para sair daqui. Para ser missionário. Os jovens passam a ter direito a casamento com mulheres? Depois de 2 anos de campo, né? Eles têm que trabalhar 2 anos no campo. Ah, por isso que ele pode escolher quase que Ah, por isso que eu São 2 anos. 4 meses aí na batalha que você vai escolher 10 se você quiser. É assim, cabeça dele. São 2 anos, cara. Tem que ficar aí ralando. Ah, depois que já passou olhando 2, você não pode escolher qual você vai fazer. Não. Não pode mais. Aqui no Brasil não pode, não sei em outro país, mas não pode mais não. Irmãos, já repararam? Bem vestidos, gravatinha, crachazinho. O crachá ali está escrito ancião em inglês. Você coloca em inglês. Que bate na sua porta todo dia lá, é isso aí. É. Eles passam outro O carro. pessoal me falou, tem uns que ele não é brasileiro. É isso aí, ué. Eu vi uma vez ele falando comigo, ele não tinha esse sotaque brasileiro. Bate lá na sua casa direto Eles são lá. educados pra caramba. Fica atento. Hã? Eles são educados, bom dia. São. Foram lá em casa ontem. Hã? Tem que colocar isso tem que fazer missão. Esse meu colega, por exemplo, ele é brasileiro. Aham. Ele tinha retiro. Ele é brasileiro, mas ele não pode fazer missão no Brasil. Tem que ir para outro país, né? Tem que ir para outro lugar. E os de lá vem para cá. É muito. Ou seja, santificado para lá. É essa a ideia. Irmãos, esse conhecimento do SBT que eu queria que a gente entendesse nessa manhã. Bom, salvação para eles é somente na igreja deles. Jesus Cristo não salva, não perdoa todos os seus pecados. Tem alguns pecados que você vai ter que morrer para poder ser perdoado. É isso? Jesus Cristo é o irmão do Lúcifer, segundo eles. Deus é um homem que virou Deus, não é alguém que um dia resolveu virar Deus, virou Deus. O Espírito Santo é um homem que não está em todos os lugares. A Bíblia não é a única regra de fé e prática. Eles têm o livro dos Mormons, e onde o livro dos Mormons não está em harmonia com a palavra de Deus, e a palavra de Deus que é deixada de lado, não é o livro. Não, Deus, né? Eles creem. Mas é o Deus que depois virou Deus, né? É uma incoerência tão grande, Guta, que você não consegue assim. É porque houve várias mudanças no próprio mormonismo, né? Então, esse tripé que eu queria deixar com os irmãos para a gente entender: é Bíblia, salvação e Trindade. Essa questão da Bíblia também, nós temos uma amiga lá na faculdade, ela namorou um rapaz que era mormon. Que era mormon. E aí ela falou que uma vez ela foi na igreja lá, então. E ela falou que achou muito esquisito, porque todos os bancos assim atrás, né, tinham vários livros do mormon. Uma Bíblia, o banco inteiro, e o resto tem vários livros. A literatura deles. Era ali para acompanhar os cultos deles lá, tem o livro dos mormons. Uma Bíblia no banco todo. Eles são fascinantes. E o que eu acho interessante é que como que o erro é abraçado, né? 14 milhões de pessoas seguindo, esses meninos andando aí, ó, deixando por exemplo, de 19 ao 21, de fazer tantas coisas, estão aí fazendo missões. Tem uns que vão para outro país para aprender a língua. Estava vendo na revista, super interessante, estava falando sobre isso. O cara quer fazer um tempo de inglês, por exemplo, para poder ficar legal mesmo, para depois fazer as missões. Tanto que eles acreditam nisso. É uma mulher fazendo aí, se preparando. Ele foi estudar inglês por causa dos mormons. Dos mormons. Não foi. Ele não fica tipo assim, os que eu vi aqui, ele falando pra mim, que ele não. A semana parece eles ficam um tempo aqui, depois vai para outro lugar e outro vem para cá e assim. Vai fazer um rodízio, né? E a igreja banca eles. Entendi. E a igreja banca Entendi. isso aí. Dinheiro não falta não, dinheiro. Não tem Deus, eu não jogo. Não, disse que já tem mulheres também. Segundo a informação lá daquela palestra que eu tirei lá do JMC, já estão tendo mulheres também.
Vai aparecer, por exemplo, um profeta. Vai ser um profeta que vai aparecer e vai dominar tudo. É o que eles pregam. Irmãos, nós estamos num bairro, esse bairro aqui é muito interessante. Até no projeto de revitalização que nós mandamos para o presbitério, aqui nós temos Igreja Universal, nós temos Batista, nós temos Católica, nós temos Presbiteriana, Encontro com Deus, Assembleia de Deus, nós devemos ter aqui umas 9 ou 10, sem brincadeira, Metodista, não é? Metodista é muito grande. Aqui, Assembleia de Deus? Entra na Cachoeira do Macaco ali, você vai ver, a cada 10 casas é uma Assembleia de Deus. E tem uma grande mesmo ali, um dia desse eu fui passar lá, uma grandona. Temos também. Nós temos. E quando falta um grupo, nós temos missionários andando aqui o dia inteiro. Aqui não é fácil não. Vamos lá. De quê? Do terreiro? Vamos lá para Mateus 28, irmãos. Mateus 28, 12 a 20, para a gente encerrar. Mateus 28. Fazer um censo aqui, né? Ó, aqui nós temos todas essas situações aí que vocês citaram, e temos também os missionários. A Adventista do Sétimo Dia faz um investimento pesado aqui. Testemunho de Jeová, Dona Nilza, nós recebemos direto, né? Toda hora eles vão lá dar folhetim para nós, né? Vão direto. O José ali, eu fiz quando eu olho para ali, estou tocando a campainha dele ali, com a gravatinha, tudo bonitinho. Ah, mas isso é bom para vocês evangelizam. Tem que... É uma boa oportunidade. Vamos lá. Quero terminar com esse texto, irmãos. Onde o Senhor Jesus deixou essa grande comissão, essa missão para todo cristão. Não é só para missionário, não é só para pastor, não é só para presbítero, evangelista. E uma interpretação, às vezes, que nós fazemos errada desse texto é achar que, para cumprir esse texto, nós precisamos fazer programas de evangelização. Olha só o que diz. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. São 14 milhões de mormons, não sei quantos de adventistas, testemunho de Jeová. Nós cristãos, nós temos não uma opção que Jesus deixou para nós, uma ordem. E como eu estava dizendo, irmãos, evangelizar não é fazer uma programação evangelística e dizer assim: nós fizemos nosso evangelismo desse mês. Todo cristão é um missionário. Todo cristão. Deus te colocou onde você trabalha, onde você estuda, como missionário em primeiro lugar. Não esqueça disso. A gente não precisa ter um momento assim: gente, agora nós vamos fazer aqui um trabalho missionário. Não, quando você está trabalhando, você está fazendo um trabalho missionário. Quando você está estudando, todo o tempo nós somos missionários. Dentro do ônibus, em qualquer lugar. E nós não podemos esquecer disso. Nós vemos aí o falso ensino, dando tudo que tem, né? Com a motivação errada, lógico, achando que com isso ganha a salvação. Mas nós não temos uma opção. E eu não quero aqui dizer, irmãos, olha, para fazer missões tem que ser assim. Nós, em todo momento, nós somos, não esqueça disso. Não é passar pelo livrinho de discipulado que eu faço aqui, que você agora, o discipulado, já acaba, pronto, fiz o discipulado. Não, o discipulado é a vida inteira, nós somos discípulos, aprendemos sobre isso. Nós passamos aqui por um período de discipulado, estudando algumas lições, é para que você entenda o básico, mas o discipulado é a vida inteira. Você vai
caminhando com Cristo. Que Deus nos ajude, irmãos, a entender isso, a entender que nós temos uma tarefa como igreja, e como diz o pastor Hernandes, a ONU não pode fazer por nós. Nós não podemos contratar uma empresa. Às vezes nós temos assim, nós temos dinheiro, então nós vamos pagar para que alguém evangelize por nós. Não funciona. Deus resolveu usar a igreja. E não usar só pastores, não, usar todos os discípulos para fazer outros discípulos. É através dos discípulos que um dia entenderam a obra de Cristo, que entenderam que Jesus Cristo é aquele que perdoa os pecados, aquele que nos liberta. Ele vai usar eu e você. Quando o presidente Kennedy foi assassinado, é ele mesmo? Quem me ajuda aí? John Kennedy. Eu queria que a mamãe falasse isso, John Kennedy. Não é só Kennedy, é o John. 2 dias depois, o mundo inteiro sabia que John Kennedy tinha morrido. Jesus morreu há 2000 anos e tem lugares que ninguém sabe que Jesus existe. E a tarefa que ele deixou foi para a igreja, foi para nós. Temos hoje uma ferramenta, irmãos, excepcional. A internet. A internet é uma bênção. A internet chega em lugares que a Bíblia não pode entrar, mas chega através de um versículo que você coloca. Mas não somente isso. Deus nos ajude, né? Não esqueça que onde você trabalha, onde você estuda, onde você mora, você é um missionário. Você é um missionário. Peça graça a Deus, peça poder para testemunhar do Evangelho, para aproveitar as oportunidades e quem sabe até criar oportunidades para falar do amor de Deus. Vamos orar? Já tinha morro lá, né? Estão em todos os lugares, né? Vamos colocar de pé? Vamos colocar de pé e vamos orar? Sim. Eu tenho um pedido. Amanhã, eu e a Gé e a Fruta da Alegria vamos para Cachoeiro. Sim. Aí eu pedi aos irmãos que estejam orando pela nossa viagem. Tá certo. E pelo nosso trabalho lá. Porque às vezes assim, a gente passa umas situações bem, você sabe, né? Bem assim, complicadas. Sim. Os irmãos estejam orando por nós e pelo nosso trabalho. Sustentando vocês lá, né? Nessa oração também nós vamos lembrar do presbítero Arlindo. Você está desligado? Por favor.